Disney da Aura Beauty. De onde que veio essa expressão e como que foi construir todo esse sistema aí? Porque as mulheres querem saber como chegar próximo disso aí. Bom, a Disney é uma empresa de sucesso. Quando você para ler a história, né, é muito bonito e é muito intencional o que foi feito. E olha que loucura, o Walt Disney, ele nunca viu a Disney funcionando, então ele só criou. E da onde que surgiu esse conceito? Sobre mágica, encantamento, detalhe, cuidado. Então eu nunca fui à Disney ainda, mas eu já li muito sobre, já conheci várias pessoas que foram e todo mundo fala que é muito incrível, que é muito acolhedor, que é muito mágico, que é muito detalhista e que está sempre impecável. Então, quando eu parei para estudar um pouco sobre a empresa, né, o estúdio já estava rodando, eu falei assim, cara, é isso. Pra você ter noção, a Disney pinta toda noite o parque, para que a pintura esteja sempre impecável. Então, da onde surgiu isso? Eu sou muito apegada a detalhes, à experiência do cliente, ao encantamento do cliente. Então, eu acho que isso é uma coisa que dinheiro não compra. Então, você pode ter o espaço parecido, ter uma equipe parecida, mas ali a essência e o encantamento, ele não se compra, porque é uma cultura que é instalada. Então, os estudos dizem que, eu não lembro os dados certinho, mas, por exemplo, 80% das pessoas deixam de frequentar um espaço por conta do atendimento. Aí tem uma parte que é que se muda, outra parte por conta de valor. Então, olha que loucura, a gente pensa que valor é o primeiro, e não é, o atendimento. Então, eu sempre prisei muito essa questão de atendimento, porque eu cresci meio que atendendo. Eu atendia na lan house do meu pai, eu atendia no buffet infantil, trabalhava com eventos, então eu precisava fazer essa recepção. Depois eu fui do atendimento de uma agência de marketing. Então, essa questão de atender bem para atender sempre já estava instalado na minha cultura, ali no meu DNA. E aí, quando você para entender sobre salão de beleza, eu nem gosto de usar esse termo, né, para o estúdio, mas sobre salão de beleza, hoje melhorou muito, mas como que era um salão? É bagunçado, é fofoca, é uma zona, chega e entra, é um monte de mulher falando das outras, não tem cuidado, às vezes atrasa. Então, quando a gente criou, a gente quis ir em contramão de tudo isso. Então, trazer o que? A seriedade pro negócio. Esse conceito você chegou a buscar de algum outro exemplo ou você mesmo que Não, constituiu? foi acontecendo porque o que acontece? O estúdio foi acontecendo, ele virou quando a gente colocou a parte do digital no físico, ativando o marketing dos 5 sentidos. Que é isso? Eu tinha um e-commerce, então o meu cliente comprava uma foto. Como que eu podia encantar meu cliente? Com a experiência. Então a experiência veio daí. Que tipo? Fazendo uma embalagem muito caprichosa, com um cheiro único para que ela abra, ela sinta o cheiro da minha marca, com um recadinho, com uma balinha, com um docinho. Então, ativando fato, olfato, tato, sabe? Os 5 sentidos mesmo. E aí, o que a gente fez no estúdio? A Sil, na época, ela já era bem caprichosa com as coisas, então ela já levava, por conta própria, ela ia atender a domicílio, ela levava um bombom. Aí eu ia e falei assim, vamos botar um cartão. Então, eu mandava fazer cartão para a loja, e aí acabava que pegava para o estúdio. Então, por exemplo, a gente tem umas frases que a gente entrega até hoje, as clientes colecionam uma frase, sabe? Então, isso eu fico ali na cabeça dela durante um tempo, porque da onde ela tirou essa frase? Do estúdio. O cheiro, eu sou muito apegada com isso, sabe? Então, precisa marcar. Às vezes você sente um cheiro de comida, você lembra de uma comida da sua mãe, uma comida caseira. Então, o ser humano, ele é olfativo. Então, a Uhum. gente foi desenvolver um cheiro para o estúdio. Então, a gente foi trazendo essas coisas. Foi depois que eu fui estudar sobre encantamento, sobre a forma de encantar o cliente da Disney e tudo mais. E aí, esse conceito de Disney era do porquê? Detalhes, encantar, sabe? Então, a questão não é nem ter um espaço super lindo e luxuoso, não era esse o ponto. Era estar pronta para servir, sabe? Olho no olho. Então, não tá reclamando, não tá falando mal, não tá sujo, não precisa ser luxuoso, mas precisa estar limpo, sabe? Precisa estar organizado, precisa parecer que acabou de abrir para ela. Então, o segredo, tecnicamente, não está em quanto você investe, porque É como hoje, você faz. hoje, querendo ou não, vocês tiveram um grande Sim, aporte, mas porque vocês construíram durante a sim, carreira de 3 anos, mas não tem sim. nada a ver sobre isso. Não. Se você entrar lá até no espaço, tem o primeiro vídeo. Então, hoje a gente faz o vídeo mostrando o espaço super grande, cheio. Quando era na salinha de casa, só a Sil era da mesma forma.
Então, ela ia mostrando as conquistas dela e é muito mais de como você faz, do que você faz. Sabe, o que você fala, como você fala. Então, precisava estar muito limpo, muito organizado. Então, qual que era a ideia? E a gente abre às 8 até às 10. A minha cliente das 7h30, ela não tem que ter aquela sensação do tipo, as meninas estão cansadas, sabe? Ela tem que ter o mesmo atendimento como se eu tivesse acabado de abrir. Então, o lixo tem que estar vazio, o álcool em gel tem que estar reposto, sabe? Os detalhes. Então, é muito sobre olhar para onde as pessoas não olham. Então, foi nesse sentido que eu acabei trazendo e remetendo à Disney, porque lá, até para os colaboradores, por exemplo, uma faxineira, ela não é registrada como faxineira, ela é registrada como atriz de faxineira. Então, o cara que cuida do brinquedo, ele é um ator que faz o papel do cara que cuida do emprego, do brinquedo. Então, tudo isso foi sendo instalado, criando a cultura da Disney. E eu quis trazer um pouco disso para o meu negócio, para o nosso negócio, para o espaço. Então, dessa questão do capricho. Então, tá sempre limpo, tá sempre organizado, tá sempre com disposição. Então, precisa ter energia, porque você vai trabalhar ali com as mãos, sabe? Seja fazendo uma sobrancelha, uns cílios ou uma unha. Então, você não pode estar assim, morrendo. Ai, tô cansada. Nossa, atendi demais hoje. Nossa, mas hoje, ai, mulher, ainda bem que ela não veio. Sabe essas coisas assim? Sim. Precisa estar com a energia lá em cima. Então, é magia. Então, eu falo que é magia, que é só entrando lá para você entender. Então, você pode ir às 8 ou você pode ir às 10. A gente tem que estar com a energia lá em cima. Super Então, top. é isso.